Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje veremos o que aconteceu quando Paulo passou por Tessalônica e por Bereia. Essa segunda viagem missionária de Paulo teve muito êxito. Ele viveu muitas experiências incríveis que mostraram para ele o quanto Deus guiava a sua vida em todos os detalhes. Vamos ler primeiramente Atos 17, 1 a 9 para vermos como foi a pregação do Evangelho primeiramente em Tessalônica e depois vamos ver o que aconteceu em Bereia. Atos 17, 1 a 9 diz assim: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou, discutiu com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como uma numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajudando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jasson e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Você percebe aqui que em Tessalônica, Paulo teve vitórias e também derrotas. As vitórias podem ser vistas na conversão de alguns judeus, mulheres de influência, judeus, ou melhor, gentios, pagãos piedosos, pessoas que eram simpatizantes, na verdade, já com o judaísmo, não eram mais pagãs, mas que ainda não haviam tomado uma decisão. Então teve sucesso, mas junto com o sucesso muitas vezes vêm as dificuldades. Alguns judeus que não eram convertidos a Deus devidamente tiveram profunda inveja e usaram até mesmo do falso testemunho para tentar prender Paulo, Silas, depois prenderam aqueles recém-conversos que os haviam recebido com o intuito de calar a boca deles para que o evangelho não fosse mais anunciado. Então, Paulo teve vitórias, mas também teve dificuldades na cidade de Tessalônica. Em Bereia, nós percebemos que acontecia algo de muito interessante. Em Bereia, os judeus de Bereia eram pessoas com a mente muito aberta à palavra de Deus e estavam plenamente dispostos a compreender ainda mais a palavra de Deus. Em Atos, capítulo 17, versos 10 até o 12, percebemos que uma das características desses judeus cristãos que mais marcaram a Paulo foi a disposição deles em estudarem a Bíblia. Em Atos 17, 11 é dito assim: Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Esses crentes, esses judeus crentes de Bereia foram elogiados por Paulo e, obviamente, chamaram a atenção de Lucas para escrever isso aqui, porque eles não acreditaram em Paulo e Silas simplesmente porque eram Paulo e Silas falando. Eles conferiam se o que Paulo e Silas falavam estava ou não de acordo com a Bíblia. Isso nos mostra, amigo ouvinte, que as pessoas devem ser levadas a responderem ao Evangelho não apenas de uma forma emocional, mas também racional. Emoção e razão precisam trabalhar juntas, porque nós somos seres emocionais e racionais. E se uma pessoa é levada a dizer um sim a Jesus apenas pela emoção, sem que haja uma convicção cognitiva, é óbvio que isso vai ser muito superficial. Vai ser uma conversão fogo de palha. A pessoa segue a Cristo por um momento, por uma emoção, mas ela não tem solidez bíblica, teológica e racional para permanecer em Cristo quando surgirem as dificuldades da vida, as heresias erradas, os ensinos distorcidos que Satanás tenta trazer para o nosso lado para nos afastar de Cristo.
Então aprendemos que deve haver, primeiramente, uma união da razão e da emoção para levarmos as pessoas ao Evangelho, e aprendemos com os crentes de Bereia também, de que devemos conferir na Bíblia se tudo aquilo que nos ensinam é verdade ou não. Jamais devemos colocar a tradição da igreja acima da Bíblia. Isso não é bíblico, isso não é cristão. A Bíblia tem que ser a intérprete da tradição e precisa estar acima dela. Você deseja receber o programa Lições da Bíblia em seu WhatsApp, além de outros conteúdos da Rádio Novo Tempo? É bem simples, você pode acessar agora adv.st/Rádio Novo Tempo, adv.st/Rádio Novo Tempo, fazer o seu cadastro, é simples, rápido e seguro, e deste modo você vai receber por WhatsApp todos os dias em seu celular o programa Lições da Bíblia e outros conteúdos da Rádio Novo Tempo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.